Por muitos anos, o Clube do Remo viveu um paradoxo que todo torcedor conhece bem. Grande no tamanho da torcida, mas pequeno no fôlego financeiro e estrutural. Antes de 2020, o cenário era de travas em série, dívidas pressionando o caixa, instabilidade administrativa e um futebol que, na prática, parecia correr sempre com freio de mão puxado. O símbolo mais visível desse período foi o estádio Evandro Almeida, Bainão. O estádio ficou fechado desde 2014, num processo de obras e indefinições que virou dor de cabeça esportiva e também financeira, já que o clube precisou mandar jogos em outras praças e arcar com custos adicionais, segundo o GE.com. E, de acordo com o portal O Liberal, o fechamento ocorreu em 1º de maio de 2014 e a reabertura só voltou a se desenhar anos depois, com idas e vindas do planejamento. Dentro de campo, o clube também patinava. A Série C virou um labirinto, temporadas marcadas por oscilação, não passando sequer para a segunda fase da Série C, pressão e campanhas que não consolidavam o Remo como candidato real ao acesso à Série B. E em muitos momentos, o time sequer conseguia se impor como protagonista ao ponto de virar a chave na competição. E quando o Baenão finalmente reabriu para jogos oficiais, em julho de 2019, no empate contra o Luverdense, aquilo soou como um respiro, mas ainda não era a virada definitiva. Segundo o GE.com, aquela reabertura foi carregada de peso simbólico para a torcida azulina. A mudança de rota começa a ganhar forma a partir de 2020. O Remo entra num ciclo de reconstrução, com ambição esportiva e uma estratégia mais clara para fortalecer receitas, reaproximar o clube da torcida e recuperar ativos. E o ponto de chegada dessa trajetória, que a gente vai destrinchar neste vídeo, é 2025, um ano em que, com novas receitas e patrocínios, o clube dá um salto de faturamento que reposiciona o Remo no tabuleiro do futebol brasileiro. Segundo o portal O Liberal, o Remo ultrapassou 41 milhões de reais de faturamento em 2025, triplicando o resultado em relação ao ano anterior. Mas antes de entrarmos no detalhe dessa cifra, se você quer ver mais vídeos assim, com história, bastidores e números bem explicados, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso fortalece o projeto e incentiva a produção de análises mais completas sobre o Remo e o futebol norte. E um aviso importante: todas as fontes dos dados citados neste vídeo estão listadas na descrição, para você checar cada informação com transparência. Para compreender o tamanho do salto dado pelo Clube do Remo em 2025, é fundamental observar a evolução de sua receita nos últimos 4 anos, ajustando os valores pela inflação para permitir uma comparação real. Utilizando como base os balanços divulgados pelo clube e dados de correção monetária pelo IPCA, consolidados pelo IPEA, a série histórica mostra uma trajetória consistente de crescimento receitas antes mesmo do boom recente. Em 2022, a receita operacional bruta do Remo, em valores corrigidos, foi de aproximadamente 24,6 milhões de reais. Já em 2023, o clube registrou receita próxima de 37 milhões de reais. Em 2024, esse número ficou em aproximadamente 39,9 milhões de reais. Ou seja, antes mesmo da explosão de receitas de 2025, o Remo já vinha em uma curva ascendente sólida, praticamente dobrando sua receita real entre 2022 e 2024. Esse crescimento refletia maior eficiência comercial, aumento de arrecadação com bilheteria, contratos de patrocínio mais estruturados e melhor desempenho esportivo. O grande ponto de inflexão acontece em 2025. Segundo o portal O Liberal, o clube ultrapassou 41 milhões de reais de faturamento nominal no ano, com forte influência da campanha vitoriosa que culminou no acesso à Série A. A diferença em relação aos anos anteriores não está apenas no total arrecadado, mas na qualidade e na composição das receitas. De acordo com o Liberal, a maior fonte individual de receita em 2025 foi a cota de transmissão da Série B, estimada em cerca de 14 milhões de reais. A renda de jogos também ganhou protagonismo, alcançando aproximadamente 9,3 milhões de reais, impulsionada por estádios cheios e alta mobilização da torcida. Já os contratos de patrocínio master, incluindo Bampará e Obabet,
somaram cerca de 7,4 milhões de reais no ano. Além disso, houve impacto significativo das premiações. A participação na Copa do Brasil rendeu aproximadamente 3 milhões de reais, segundo a mesma apuração. A negociação de atletas também contribuiu, com cerca de 3,5 milhões de reais em receitas envolvendo nomes como Maxwell e Adailton. E o bônus pelo acesso à Série A adicionou mais 1,5 milhão ao caixa. O que diferencia 2025 não é apenas o volume, mas a diversificação. O clube passou a depender menos de uma única fonte e consolidou múltiplos pilares: TV, estádio, patrocínio, premiação e mercado de atletas. Esse modelo reduz riscos e aumenta a previsibilidade financeira, algo essencial para a sustentabilidade de longo prazo. E os efeitos desta política de reconstrução do Leão Azul Paraense, iniciada em 2020, já aparecem fora das quatro linhas. Segundo o DOL, o Remo concluiu a aquisição do CT do Outeiro ao valor de 3,5 milhões de reais, garantindo patrimônio próprio e estrutura permanente para o departamento de futebol. O liberal também destaca planos de investimento milionário na modernização do centro de treinamento, ampliando capacidade de formação e preparação. Outro marco fundamental para esta boa fase do Leão foi a quitação de dívidas trabalhistas históricas. De acordo com o GE.com, o clube participou de cerimônia no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que marcou o encerramento de dívidas que durante décadas comprometeram o fluxo financeiro azulino. Essa regularização permite que receitas futuras não sejam bloqueadas judicialmente, liberando recursos para investimento esportivo. No campo esportivo, o crescimento financeiro se converteu em resultados expressivos. O inédito título da Copa Verde, primeiro título regional oficialmente reconhecido do clube, 2 acessos consecutivos, da Série C para a Série B e da Série B para a Série A, e um reposicionamento institucional no cenário nacional. Segundo o GE.com, o Remo tornou-se um dos raros clubes a conquistar acessos duplos em sequência recente no futebol brasileiro. O ciclo virtuoso se consolida assim: desempenho gera receita, receita gera investimento, investimento gera desempenho. E 2025 marca o ponto em que essa engrenagem passa a operar em outro patamar. A trajetória recente do Clube do Remo mostra que o salto de 2025 não foi fruto do acaso, mas resultado de um ciclo estruturado de reconstrução. O clube, que há poucos anos convivia com estádio fechado, dificuldades financeiras e campanhas instáveis na Série C, agora encerrou uma temporada histórica com faturamento recorde, acesso à Série A e bases mais sólidas para o futuro. Segundo o portal O Liberal, a combinação entre cota de transmissão, patrocínios fortalecidos, renda de jogos e premiações foi decisiva para ultrapassar a marca de 41 milhões de reais em 2025, um novo patamar econômico para o futebol paraense. Mais do que números, o que se vê é mudança de modelo, patrimônio próprio com o CT do Outeiro, dívidas trabalhistas equacionadas e planejamento estruturado. O desafio agora é transformar crescimento em estabilidade duradoura, mantendo competitividade na elite sem repetir erros do passado. E aí, fica a pergunta para você, torcedor remista. O Remo está preparado para se manter financeiramente forte e competitivo na Série A? Escreva aqui nos comentários sua opinião. Se você gostou da análise, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso fortalece a produção de conteúdos aprofundados como este e ajuda a levar mais histórias do futebol do Norte para todo o Brasil.